continuidade ao nosso jogo de banheiro bordado com pontilhós, hoje eu trago para vocês a videoaula da capa para a tampa do vaso. Esse jogo de banheiro é produzido todo com barbante número 6 e agulha 3,5. Para fazer o bordado, nós vamos utilizar as mesmas cores coloridas que estamos fazendo no tapete e vamos necessitar de uma agulha de tapeçaria para nos ajudar no bordado. Ele é um tapete, na verdade, simples de fazer e tem um efeito muito bonito no banheiro. Eu tenho esse modelo aqui que foi trabalhado com o azul jeans e o amarelo mesclado. Aqui é a parte interna, aqui é a nossa grade. E nesse outro modelo, que vamos trabalhar nessas cores na nossa videoaula, foi trabalhado com rosa mesclado e o azul celeste. Vou virar para você ver. Aqui a parte interna. Eu estou trazendo essas duas opções de cores para você visualizar, mas na verdade você pode trabalhar com as cores que você tem em casa ou da sua preferência, ok? Então vamos começar. Vamos começar fazendo a nossa capa, trabalhando primeiro com o barbante natural. Então, eu prendo o barbante aqui na agulha e vou fazer 35 correntes. Feito, então, as 35 correntes, eu vou voltar na quinta corrente, 2, 4, 5, e fazer um ponto alto. Agora, vou fazer mais 5 pontos altos. Então, eu tenho um total aqui de 7 pontos altos, contando aqui com as primeiras correntes, que eu conto também elas como ponto alto. Então, tem um bloquinho com 7 pontos altos. Faço uma corrente de separação, salto uma corrente aqui na base, e agora vou trabalhar mais um bloco de 7 pontos altos em cada corrente de base. Então, já tenho 2 bloquinhos com 7 pontos altos, faço mais uma corrente, salto uma corrente aqui na base e volto a trabalhar mais 7 pontos altos. Então, vou fazer mais 2 bloquinhos, faço 7 pontos altos, faço uma corrente de separação, salto uma corrente aqui na base e completo a carreira com mais 7 pontos altos. Então, vou terminar minha carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminados os bloquinhos, então, eu tenho aqui 4 bloquinhos com 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e no próximo ponto de base faço um ponto alto. E no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base aqui na base e agora faço 3 pontos altos.
um em cada ponto de base. Faço uma corrente, salto aqui essa corrente que eu tenho na base e no próximo ponto começo a trabalhar novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vou fazer nessa carreira sempre bloquinhos com 3 pontos altos separados por uma corrente e saltando um ponto aqui na base. Então, vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, estará dessa forma, toda com bloquinhos, com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente, e saltamos também na base uma corrente, ok? Agora, vou fazer 2 correntes, viro novamente o trabalho, e agora volto a trabalhar o bloco com 7 pontos altos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Feito o primeiro bloco, com os 7 primeiros pontos, já dá para observar que formou aqui já o primeiro quadrinho. Faço uma corrente, salto a corrente de base e volto a trabalhar 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa corrente que eu tenho aqui ao meio, eu também vou fazer um ponto alto nela. Feito os 7 pontos altos, eu faço uma corrente de separação, salto a corrente da base e volto a trabalhar os 7 pontos altos. Então, vou terminar minha carreira e já mostro para você como ficará. Terminada a carreira, ficará dessa forma aqui. Então, eu tenho uma formação agora de 4 quadrinhos completos. Vou fazer 4 correntes, viro o trabalho, salto o próximo ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto a corrente de base, no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, essa será a sequência dessa carreira. Vão se formando quadrinhos vazados aqui por toda a carreira. Sempre um ponto alto, uma corrente e no próximo um ponto alto, ok? Terminada a carreira, ficará dessa forma. Agora, nós vamos começar a repetir as carreiras. Então, eu volto a fazer 2 correntes, viro o trabalho, e na próxima corrente eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. No próximo ponto de base, outro ponto alto. Na próxima corrente, novamente um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, eu tenho novamente a formação do bloco com 7 pontos altos. Então, faço uma corrente de separação, salto aqui a corrente de base e no próximo ponto de base, eu volto a trabalhar com os blocos com 7 pontos altos, sempre com um ponto
em cada ponto de base. Terminado o bloco com 7 pontos altos, faço uma corrente de separação, salto uma corrente na base e volto a trabalhar novamente mais um bloco. Então, vou começar a repetir essa mesma sequência. Então, essa carreira aqui de 7 pontos altos, a próxima serão blocos com 3 pontos altos, na próxima novamente 7 pontos altos, e depois eu faço quatro correntes para virar o trabalho, viro e começo a trabalhar os quadrinhos vazados, que serão sempre um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Eu vou fazer um total de 17 carreiras. Aqui eu tenho as primeiras 4 carreiras trabalhadas, vou trabalhar 16 carreiras sempre aqui nessa mesma sequência, produzindo os quadrinhos, e entre um quadrinho e outro, vamos ter essa carreira aqui de quadrinhos vazados. E depois, na carreira 17, eu vou estar trabalhando com os quadrinhos vazados novamente. Depois disso, eu volto a trabalhar com você, que vamos então fazer uma pequena diminuição para formar a parte da frente da nossa capa, ok? Então, nós temos aqui 4 carreiras completas. Você vai fazer mais 16 carreiras. E quando estivermos já trabalhando a carreira 17, eu volto já a trabalhar junto com você, ok? Feitas as 16 carreiras, então nosso trabalho estará dessa forma. Eu tenho uma formação aqui de 4 quadros, então, aqui no comprimento. E a última carreira que fizemos é uma carreira dos quadrinhos vazados. Normalmente, nós fazemos a corrente para virarmos o nosso trabalho. Só que dessa vez, vamos fazer diferente para que ele tenha um aspecto mais arredondado aqui. Nessa ponta aqui será a frente da nossa capa. Então, eu vou virar sem fazer nenhuma corrente. Eu viro o trabalho. Aqui na primeira alcinha de corrente, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço mais um ponto alto. Então, eu tenho aqui já 2 pontos altos, vou fazer um total de 5 pontos altos. Então, aqui eu faço o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Então, apesar de serem pontos altos, como aqui ao princípio eu não fiz corrente para virar e fiz um ponto baixo, automaticamente ele vai puxando os outros pontos para trás e eles vão ficando declinados. Então, nosso bloquinho inicial deixou de ter os 7 pontos altos e ficou com um ponto baixo e mais 5 pontos altos, ok? Agora eu faço uma corrente, salto a próxima corrente de base, vou para o próximo ponto, fazendo um ponto alto. Agora eu começo a trabalhar normalmente a carreira com o bloco com 7 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, até formar o bloco com 7 pontos altos. Formado o bloco com 7 pontos altos, eu faço a corrente de separação, salto a corrente aqui na base, e agora volto a trabalhar 7 pontos altos
um em cada ponto de base. Faço a corrente de separação, salto a corrente aqui na base, vou para o próximo ponto e vou fazer 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Feitos 4 pontos altos, o próximo eu vou fazer apenas um meio ponto alto. E na alça, um ponto baixo. Aí você deve estar se perguntando agora por que eu fiz dessa forma, sendo que aqui eu fiz o contrário. É que como os pontos já vinham altos aqui, se eu fizer um segundo ponto alto aqui, depois ele vai dar uma pequena diferença aqui. Aqui, como começamos com um ponto baixo, ele automaticamente já puxou mais os pontos aqui para lateral, ok? Então, aqui nós temos a nossa primeira carreira já com diminuição. Então, eu vou virar novamente o trabalho sem fazer nenhuma corrente de separação. E no próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço uma corrente de separação, salto um ponto aqui na base e agora vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço mais uma corrente de separação, salto uma corrente de base e faço mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e faço mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, salto a corrente aqui de base e faço mais 3 pontos altos. Sempre trabalhando um ponto em cada ponto de base. Uma corrente de separação, salto um ponto de base e faço 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, salto uma corrente na base, agora faço 2 pontos altos, um meio ponto alto, uma corrente de separação, salto um ponto de base e faço um ponto baixo. Então, ficou dessa forma aqui essa carreira. Agora, vamos trabalhar a última carreira. Viro o trabalho. Vou para o próximo ponto de base. Faço um ponto baixo. Agora, nos outros 3 que me sobram, eu faço um ponto alto em cada um. Faço uma corrente de separação e no próximo ponto de base, eu começo a trabalhar o bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente, pulo uma corrente aqui da base,
faço mais um bloco com 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, agora faço 2 pontos altos, um meio ponto alto e um ponto baixo, finalizando assim a nossa carreira. Agora eu vou cortar o fio. Esse fio aqui já pode já ser arrematado. Com o fio já arrematado, nosso trabalho estará dessa forma. Essa aqui é a base principal da nossa capa. Agora vamos começar a trabalhar com os pontos coloridos. Eu vou começar a trabalhar com o fio rosa. Vou virar a capa e vou começar a trabalhar aqui nessa lateral. E pela parte mais larga, tá? Pela parte que não tem diminuição, é que nós vamos começar a trabalhar. Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou aqui nesse penúltimo ponto que eu tenho, os meus pontos agora ficam atravessados, então eles ficam mais largos. Eu tenho aqui o penúltimo ponto, que é nessa carreira. Se eu virar aqui, eu vou ver a carreira com os bloquinhos de 3 pontos. Então, nesse ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e no mesmo ponto de base faço mais 2 pontos altos, formando então um bloquinho. Faço 2 correntes de separação e no próximo ponto de base vou fazer 2 pontos altos. Viro o trabalho já para a direção onde os pontos ficam agora de forma correta. E no próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto, novamente, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho a formação do primeiro bloquinho aqui do meu canto. Então, eu vou ter um total aqui de 8 pontos. São 8 pontos altos. 2 aqui no primeiro, 2 e 2, e depois 1 e 1. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Na próxima corrente também faço um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto, formando assim um bloquinho com 3 pontos altos. Então, por toda essa lateral aqui, eu vou trabalhar agora bloquinhos com 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E entre um bloquinho e outro, eu vou saltar um ponto de base. Então, faço uma corrente, salto um ponto de base e trabalho
3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e volto a trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente, salto um ponto de base e volto a fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Novamente uma corrente, salto um ponto de base e mais um bloquinho com 3 pontos altos. Então, fiquei com 5 bloquinhos. Agora, faço uma corrente de separação e agora vou voltar a trabalhar o próximo canto. Então, salto um ponto de base, faço 2 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. Viro agora o trabalho já para lateral. E aqui já com ponto atravessado, faço mais 2 pontos altos. Faço agora 2 correntes de separação. No próximo ponto de base, faço um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, salto um ponto de base e no próximo faço 3 pontos altos. Novamente 2 correntes, salto um ponto de base e no próximo faço 3 pontos altos. Vai ficando dessa forma. Já tenho, então, 3 bloquinhos prontos. Vou fazer mais 5. Terei em total, então, de 8 bloquinhos aqui nessa lateral. Então, vou trabalhar os meus bloquinhos da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntes de separação e salto um ponto de base. E volto já mostrando para você como vamos fazer aqui na parte arredondada. Feito, então, os 8 blocos, aqui em cima, na parte arredondada, eu tenho 4 pontos. Tenho 3 pontos altos aqui e um ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhar o meu primeiro bloquinho no canto. Então, faço 2 correntes de separação e no ponto baixo faço 2 pontos altos. No próximo ponto alto de base, faço mais 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. E no próximo, mais 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho os 8 pontos trabalhados em apenas 4 pontos de base. Agora, faço uma corrente de separação, salto a corrente que eu tenho aqui na base e vou fazer um bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base.
faço novamente uma corrente de separação, salto um ponto aqui na base e faço novamente um bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, salto a corrente que eu tenho aqui na base e no próximo ponto alto começo a trabalhar mais um bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, salto um ponto aqui na base e trabalho mais um bloco com 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, salto a próxima corrente de base e agora volto a trabalhar o outro canto. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no próximo, mais 2 pontos altos, no próximo, mais 2 pontos altos, e no próximo, mais 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes de separação e vou naquela carreira que eu tenho aqui embaixo, onde eu tenho só os quadrinhos vazados. Então, eu vou saltar esses pontos que eu tenho aqui na base e já vou aqui pro próximo, que seria aquela carreira 16, que temos aqui na mesma direção do outro bloquinho, e faço um bloco com 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes de separação, salto um ponto de base e no próximo faço mais 3 pontos altos. Então, vou completar a carreira trabalhando os 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, da mesma forma que fizemos na outra lateral. Então, faço aqui as últimas 2 correntes de separação, vou na segunda corrente que iniciamos o primeiro bloquinho aqui dessa carreira e faço um ponto baixíssimo. Então, terei aqui também um total de 8 blocos, igual fiquei aqui desse lado. Então, vou virar aqui, aqui eu tenho uma parte arredondada, que será a parte da frente. E aqui eu tenho a parte mais quadradinha, que será a parte de trás. Esse fio aqui já pode ser cortado. Para arrematar esse fio, eu vou fazer da mesma forma por todas as carreiras, porque a partir de agora, cada carreira que formos fazendo, vamos trocar de cor, então vamos cortando o fio. Então, eu tenho aqui ao princípio o primeiro fio que iniciamos e aqui em cima temos o fio que terminamos a carreira.
Então, vou pegar um pontinho aqui do meio, trago esse fio que está aqui em cima, aqui, um pouco aqui para baixo. E agora eu vou amarrá-lo. O primeiro nó, eu não puxo muito, que é para não repuxar o ponto que eu tenho aqui em cima. Agora, eu vou fazer mais 2 nós bem firmes. E agora, eu vou cortar o fio. Então, em todas as carreiras, eu vou fazer o arremate dessa forma. Com o fio, então, já arrematado, vamos voltar agora a trabalhar com o fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui na alcinha, na última alcinha antes do canto, sempre começando as carreiras aqui pela parte quadrada aqui da nossa capa, ok? Então, aqui na última alcinha, eu vou fazer um ponto baixo, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos juntos. E no próximo, mais 2 pontos altos. Agora, volto a fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na próxima alça, sem fazer nenhuma corrente de separação, eu faço 3 pontos altos. Ficando dessa forma. Agora, faço uma corrente de separação e na próxima alça, eu faço um bloquinho com 3 pontos altos. Mais uma corrente na próxima alça, um novo bloquinho com 3 pontos altos. Então, nessa lateral aqui, vamos sempre fazendo os bloquinhos em cada alça de base, separados por apenas uma corrente. E já vou trabalhar o último bloquinho antes do canto. Depois desse bloquinho, não tem corrente de separação. Já nos pontos aqui de base no canto, eu faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, mais 2 pontos altos. Agora, volto a fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça,
faço 3 pontos altos. Já nessa lateral aqui, no comprimento, volto a fazer agora 2 correntes e trabalhar sempre os blocos com 3 pontos altos em cada alça de base, separados pelas 2 correntes. Então, vou fazer essa lateral e volto trabalhando então o canto com você. Depois de fazer os blocos aqui da lateral, depois do último bloquinho, antes do canto, eu não faço corrente de separação e trabalho então 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora faço 2 pontos altos no próximo ponto de base e no próximo novamente 2 pontos altos. Agora volto a trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na próxima alça, faço os últimos 3 pontos altos. Então, o canto ficou dessa forma. Agora, faço uma corrente, passo para a próxima alça, faço o bloquinho com 3 pontos altos. Mais uma corrente na próxima alça, mais 3 pontos altos. Mais uma corrente na próxima alça, mais 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, antes do próximo canto, eu faço os 3 pontos altos, não faço corrente de separação, passo já aqui para os pontos que eu tenho na base no canto, trabalhando 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E no próximo, mais 2 pontos altos. Agora, completo os pontos aqui do canto, fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo para a alça e faço os últimos 3 pontos altos aqui do canto. Agora, faço 2 correntes de separação e vou para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma aqui na frente. Eu tenho essa frente aqui menor, então aqui ao meio fiquei com apenas 3 blocos separados aqui por uma corrente e os outros fazem parte aqui já do canto. Essa lateral eu trabalho da mesma forma, trabalhando sempre os 3 pontos altos em cada corrente, em cada alça que eu tenho aqui na base, separados por 2 correntes. Então, vou completar essa carreira. Quando eu fizer a última alça de 2 correntes, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos a carreira
cortar o fio e arrematar da mesma forma que fizemos do outro. Então, vou terminar a carreira e já volto mostrando para você como ficará. Com a carreira já terminada, ficou dessa forma, ok? Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio colorido. Voltar a trabalhar com fio rosa, sempre trabalhando pela parte aqui